E pegaram aí o Flávio Bolsonaro num crime bilionário. Olha, a campanha do Flávio Bolsonaro à presidência já começou derrapando. Ele teve que voltar de Israel às pressas aí para ver se salvava a campanha dele. As articulações aí da direita, né, que a imprensa chama de centrão, começaram aí a pegar feio aí no Flávio Bolsonaro, porque ele viu que ficou completamente isolado, sem nenhum aliado. E aí, o que aconteceu? Agora, as investigações sobre um dos maiores crimes aí da história do Brasil, que são o caso do Banco Master e da CPI do INSS, chegam nele, no Flávio Bolsonaro, e pegam em cheio. Descobre-se que a sócia do Flávio Bolsonaro é também sócia do careca do INSS. Quem é careca do INSS, Thiago? O careca do INSS é um bandido que roubou mais de R$500 bilhão dos aposentados. Ele passou, nos últimos 2, 3 meses, a ser ligado pela imprensa ao Lulinha, ao filho do Lula. A Polícia Federal começou a investigar, né, sob a relatoria do André Mendonça, ele é o relator do caso. Começou a investigar se uma amiga do filho do Lula, também amiga do careca do INSS, se ela tinha repassado o dinheiro do roubo dos aposentados para o filho do Lula. E a imprensa passou a fazer inúmeras matérias, centenas de matérias, falando de tal, e com foto do Lula, e com foto do filho do Lula, porque o Lulinha é isso, o Lulinha é aquilo, só que na semana passada, sem nenhum alarde da imprensa, o que aconteceu? A Polícia Federal soltou um relatório inocentando o filho do Lula e a amiga dele, dizendo que, olha, não tem nenhum indício, não tem nada, a gente investigou tudo, nada liga ela ao esquema do INSS. E para ligá-la, depois ligar o Lulinha, tinha que fazer um malabarismo enorme para ligar o filho do Lula, mas nem ela é ligada, então o filho do Lula 1000 vezes menos. Aí deu ruim, né? A imprensa não deu destaque nenhum na informação, porque imagina, se a imprensa der destaque, corre o risco do plano T, que é o plano do Tarcísio, dar errado, porque, a imprensa tem que bater no Lula para viabilizar o Tarcísio. Você pode ver que a imprensa está aí focada na Lava Jato 2.0 de todas as maneiras, atacando aí o Lula no caso do Banco Master e aí no caso do INSS. Por quê? Porque aquilo é Lava Jato 2.0, o caso do Banco Master, para atacar feio o Lula em ano eleitoral, para ele perder popularidade e viabilizar ali o candidato da chamada terceira via, que eles querem o Tarcísio, né? Falam que o Ratinho Júnior, o Caiado, não sei quem vão concorrer, é o Tarcísio, o candidato deles é o Tarcísio. Foi engraçado que o Kassab, dono do PSD, ele anunciou o Caiado no partido dele, né? E falou que o partido dele agora tem 3 presidenciáveis. Aí ele falou, nós temos o Ratinho Júnior, nós temos o Eduardo Leite e nós temos o Ronaldo Caiado, por uma candidatura aqui de centro. O melhor nome era o Tarcísio, né? Mas nós temos esses 3. Eu falo, menino, o Caiado saiu da União Brasil, foi para o PSD, na primeira declaração do dono do partido, o cara já fala, tem você e outros 2, mas o melhor era o Tarcísio. Ficamos com vocês aí, que são o lixo aí, o que sobrou. Ele não esconde, o plano ainda é o Tarcísio, só que a tentativa de Lava Jato 2.0 está dando errado, principalmente porque nós aqui da esquerda detectamos isso aí e não estamos deixando a imprensa disseminar fake news. Começou com o Alexandre de Moraes, aí foi pro Toffoli, aí logo depois pularam pro Lula. Aí agora eles estão, novamente, eles viram que deu ruim, né? Você percebeu como é a imprensa? Quando atacaram o Alexandre de Moraes, eles viram que deu ruim, ficaram uns dias em silêncio e aí voltaram com tudo para atacar o Toffoli. Aí quando eles perceberam que deu ruim, que as mentiras não estavam mais pegando e que aquilo era colocava um monte de coisa para cima dele e não tinha lá o que de verdade no fundo, aí fizeram o quê? Pularam pro Lula. Aí quando viram que aí que deu ruim mesmo, que não tinha nada, aí a imprensa parou. Agora é uma matéria aqui, outra ali, tentando atacar o Lula nesse caso, mas agora eles estão recalculando a rota e ver como é que eles vão voltar. Mas prepara que nos próximos dias eles vão voltar com tudo, com a tentativa de Lava Jato 2.0, que tem amplo apoio de uma tal imprensa que se diz esquerda. Tá, aí então prepara, que eles tentam te pegar ali com pessoas que você confia e tal, que acham que vão falar a verdade, pá, na hora H mentem. Pois bem, o que acontece? Acontece que essas investigações aí chegaram no Flávio Bolsonaro. Por quê? O Flávio Bolsonaro tem uma sócia que é engraçado, procurei, não achei foto dela, tá? Não tem foto a sócia do Bolsonaro. O nome dela é Letícia Caetano dos Reis. Não é dos Reis, não é familiar minha não, tá? Esquece. A Letícia Caetano dos Reis é sócia do Eduardo Bolsonaro num escritório de advocacia que ele tem. Se você não sabe, para justificar que o Flávio Bolsonaro tinha dinheiro para comprar aquela mansão de 14 milhões de reais que ele comprou por apenas 6, estranho, né? Uma mansão de 14 milhões ele comprou por 6, muito estranho. Tá, o nome disso é lavagem de dinheiro, mas Brasil, né? Aí o que acontece? Ele disse
que ele faz trabalhos como advogado, que ele tem um escritório de advocacia. Senador e advogado junto, tá. Só que o Flávio Bolsonaro não está em nenhum processo. Você vai lá consultar processo, ele não está em processo algum. Eu nunca vi um advogado ganhar milhões sem atuar em processos. É uma coisa assim, não dá para entender. Ok, ele tem uma sócia. A sócia dele, ela é irmã de um senhor chamado aqui, ó, vou até colocar o nome completo dela, que é bem parecido com o nome dela, é o Alexandre Caetano dos Reis. Também não tem nada a ver comigo, hein? Eu sou o Thiago dos Reis. Meu nome é bem maior do que dos Reis, só uso o meu primeiro sobrenome. Aí, ele é sócio do careca do INSS. Você fala, como assim, cara? O careca do INSS, para lavar o dinheiro, então vamos lembrar como que era o esquema. Eles, lá no governo Bolsonaro, o Onyx Lorenzoni, então ministro do Bolsonaro, amigo do Sérgio Moro, ele mexeu ali os pauzinhos da Previdência Social para permitir que algumas, abre aspas, associações, que são de fachada, né? Não existe associação de fato, elas pudessem cadastrar idosos ali, aposentados, né? Alguns aposentados não são idosos, são aposentados por invalidez, por exemplo. Aposentados na associação e eles fariam contribuições mensais para a associação. Que coisa, né? Tá, só que sem a assinatura deles. Então, eles roubavam ali uma porcentagem da aposentadoria das pessoas. De alguns eram R$100 por mês, de outros 70, de outros eram 100, de outros 200, dependendo da aposentadoria, uma porcentagem ali para eles. Sem autorização das pessoas. É roubo dos aposentados. Aí, ele roubou aí mais de R$500 milhão. O que ele fazia com essa grana? Ele abriu uma empresa offshore. Offshore é um termo que a nossa imprensa gosta de usar sem explicar o que é, porque aí torna essas informações complicadas. Você já percebeu que quando você assiste o Jornal Nacional, esses jornais aí, eles usam termos que a maioria